Clickers, você está pronto para conquistar seu lugar no mercado de trabalho? O futuro é agora. Venha descobrir as oportunidades que você não pode perder de jeito algum. Nesse novo vídeo, nós trazemos aqui as oportunidades e as tendências do mercado de trabalho. Eu sou Paulo Roberto Mercedes, da Clique Eduque 8, e estou aqui com o Sérgio Nogueira, nosso co-founder. Tudo bem, Sérgio? Opa, tudo bem, pessoal? Então, é assim, vamos tratar de um tema muito relevante para o cenário atual do mercado de trabalho, né? São as oportunidades que tem no mercado e as tendências que nós temos hoje. Você vai se surpreender com alguns temas que nós traremos aqui para vocês. E aí, Sérgio? Pessoal, vocês pararam para pensar que no momento de escolher a carreira ou de mudar a carreira, você que está terminando o segundo grau, está começando a faculdade, ou está determinado a escolha, que às vezes as escolhas estão baseadas nas carreiras ou nas profissões. Ah, advogado, economia, eu quero ser um economista, eu quero ser uma pessoa de marketing. O que a gente quer trazer é pensar um pouco diferente. Você já pensou em escolher a sua carreira baseado na área? Né, Paulo? Baseado na área. E a gente vai, nesse vídeo, falar sobre diversas áreas, o que está acontecendo no mercado de trabalho, para te ajudar a tomar a decisão nessa escolha. Vamos falar um pouco das áreas que estão em alta, né? Que é a inteligência artificial, que está super em moda, e automação. Você vê, né, Paulo? De novo, né? A gente sempre fala como tecnologia, todo mundo imagina programador, analista, desenvolvedor, suporte. Não, tecnologia é muito mais que isso, né? A gente está vivendo uma revolução nos últimos 2, 3 anos, né, Paulo? Me parece. Então, tem automação, tem processos, tem projetos, tem essa interação homem-máquina, né? Tecnologia aumentada, ou seja, é uma área com diversas funcionalidades, diferentes aplicações. Como eu falei, seja na parte de automação, seja no desenvolvimento de produtos, seja na área educacional, inclusive a gente está vendo tanta coisa aparecendo, no mundo dos negócios. O Paulo pode falar a revolução que está acontecendo das empresas que fazem a parte toda contábil. Quer dizer, a gente pode dar 1000 exemplos, então existe. Olhe com cuidado esse segmento, veja o que está acontecendo, mas não do ponto de vista da tecnologia. A tecnologia pouco importa, mas o impacto ela está causando em áreas da economia, em segmentos da economia, né, Paulo? Exatamente. E, Sérgio, tem uma coisa bem importante que nós já falamos em outro vídeo, e é bom repetir, né? Que assim, muito se fala que a inteligência artificial vai vir e vai tomar o lugar do ser humano, né? Vai tomar o emprego das pessoas. Na verdade, o que as pessoas têm que se conscientizar é que, provavelmente, muitas das pessoas que não têm aqueles conceitos básicos de inteligência artificial e que não sabem navegar nesse mundo, vão sim perder possivelmente o emprego para quem tem esses conceitos, né? Então, você falou aí do escritório de contabilidade, né, que é um caso particular, né, que é o meu negócio. Então, o que acontece? No meu escritório, por exemplo, a gente está tendo uma ajuda muito significativa com inteligência artificial e automações, mas o time continua o mesmo. Então, o que está acontecendo? A gente está melhorando os processos, a gente está tendo mais tempo para análises, mais tempo para você ter um outro olhar sobre o trabalho, né, que a gente desenvolve, e a coisa está convivendo harmoniosamente. A inteligência artificial, a E o automação, benefício para os seus clientes, né, Paulo? total. Imagina o benefício Não, de não dar só mais para o cliente, assessoria, mais apoio, né? não só para o cliente, para o time também, porque Uhum. as pessoas acabam diretamente e indiretamente tendo um pouco mais de qualidade de vida, porque coisas que eram muito trabalhos repetitivos já não se faz mais. Então, assim, dá para conviver harmoniosamente a inteligência artificial, a automação e o ser humano. É bem nessa pegada aí que a gente quer trazer informações para vocês O pensarem Paulo, e fora da caixa. inclusive estava lembrando dos robôs. Quando os robôs surgiram na parte de fabricação, na indústria automobilística, todo mundo, quer dizer, hoje a gente está muito além disso. Continua toda essa parte, que é um lado que às vezes as pessoas não olham. De novo, Sim, pensa em tecnologia como sistemas, como ferramentas. E é muito mais. A revolução que está vivendo é muito maior que isso. Então, pois é. chamar a atenção de você que está assistindo a gente para olhar de um jeito diferente. Tira esse preconceito, esse viés de olhar como codificação. Isso é muito maior, gente. Quem não estiver olhando assim, está perdendo tempo, como o Paulo falou.
todas as profissões, todas as funções estão sendo afetadas. Então, fica a dica, presta atenção e aproveita. Surfa essa onda, como a gente dizia, né, Paulo? Exatamente. E, pessoal, aproveitando um tema tão relevante, tão importante, a gente sempre pede, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo e outros conteúdos. Nós aqui falamos sempre de informações muito importantes para o desenvolvimento pessoal de cada um. E eu acho que a gente só tem a ganhar fazendo essa corrente e enviando essa informação para outros amigos, colegas, grupos de escolas, né, de trabalho, grupo do bairro, do prédio. A gente vamos divulgar as informações porque todo mundo no final só tem a ganhar. Vamos falar agora de energias renováveis e sustentabilidade, que é outro tema também da moda, né? Porque a gente está vivendo aí uma questão tem de reciclagem, de reaproveitamento, né? Tudo está dentro desse conceito, né? Paulo, de novo, se você que está assistindo a gente não está prestando atenção, a gente está vivendo, o Brasil é um dos países onde energia renovável tem um futuro mais promissor. São vários projetos. Para um minutinho e vai pesquisar. Olha como a gente está evoluindo rapidamente na geração de energia solar, eólica. Está surgindo de hidrogênio também, né, Paulo? Agora Sim, tem várias pesquisas, o reaproveitamento. Então, olha as oportunidades, onde elas estão, em que regiões, que profissões estão ligadas a esse segmento tão forte, tão poderoso e com tantos investimentos, né? Então, verdade. aproveite, tenha oportunidades. Vai de engenharia, vai de economia, vai de negociação dessa energia gerada, são os chamados traders de energia, negociação em bolsa, ou seja, tem um conjunto de funções ligadas a esse segmento que é manutenção, tecnologia também. Então, aproveita, investiga, vê se onde você mora tem algum projeto surgindo, se tem ideias de futuro, se essa região é um potencial gerador de energia renovável e toda a parte do reaproveitamento de resíduos, gente. Isso aí é o que é ali, como é que é aquele ditado antigo? O que é lixo para um é tesouro para outros, né, Paulo? Como é que é? Inclusive, agora, aproveitando o carnaval, né? A gente teve anos atrás uma apresentação da Beija-Flor de Nilópolis, no Carnaval do Rio, com o carnavalesco Joãozinho 30, que foi um ícone do carnaval. Ele trouxe para a avenida o lixo é o luxo, justamente já trazendo essa temática, olha que isso tem anos, hein? Já trazendo essa temática do reaproveitamento. Então, é o que o Sérgio falou, o lixo para um pode ser o luxo para outro. Como a gente sempre diz, vamos pensar um pouco fora da caixa, vamos tentar ter um olhar diferente para as diversas situações que vão se apresentando para a gente, e às vezes você não percebe que tem uma oportunidade do teu lado. E isso é bem importante no momento que nós vivemos, né? É aquela questão da adaptabilidade, né, que a gente já trouxe em vídeos, né, aqui no nosso canal. Então, vamos falar agora E, sobre agricultura e tecnologia alimentar, né? Que também é bem bacana esse tema. Paulo, o Brasil é um país agrícola. Isso aí é inegável, nossa É a vocação, nossa veia, né, cara? a posição que a gente ocupa no mundo de proteína animal, de soja, de Posição açúcar, estratégica, de hein? café, de posição estratégica, como se diz, somos um player, né? Somos relevantes, ninguém pode pensar nada em agricultura no mundo sem pensar no Brasil. E, gente, Verdade. esse segmento tem muitas oportunidades, tem um futuro, tem investimento. Então, a agricultura de precisão, né? Drones, sensores, toda a parte de meteorologia, é incrível as novas tecnologias, o que tá surgindo, o que está se aplicando ao campo. O cultivo vertical, aproximar toda a parte, principalmente de verduras, legumes, onde o consumo é mais rápido, próximo dos centros de consumo, Bem bacana isso. os alimentos sustentáveis. Nós somos líderes em pesquisas em vários segmentos, né? Crescimento da produção de proteínas, vegetais e orgânicos. Gente, então, olha, eu desafio vocês e não vão cair para trás das oportunidades. Como é extensa essa cadeia que vai de manutenção, pesquisa, meteorologia, como eu falei, drones, toda a parte de automação, de inteligência artificial, de análise de dados de precisão. Olha, são várias, a gente passaria um dia, talvez trazer um especialista, né, Paulo, e falar um dia, falar Sim. bastante sobre as oportunidades na parte agrícola. Então, preste atenção nesse segmento, veja
se próximo à sua região, como que está sendo, se é café, se é gado, se é suíno, bovino, se é leite. É enorme essa cadeia, e aproveite as oportunidades. Analise com cuidado, você vai descobrir muita coisa, você vai se surpreender com as oportunidades. Verdade. Procurando, sempre vai se achar oportunidade. Não tem jeito. Leia, né, Paulo? Leia, Sempre, busque artigos, sempre. né? E, inclusive, né, Sérgio, depois no final aqui, se você puder, você coloca o nosso blog aí para o pessoal dar uma olhada, né? Porque assim, olha, lá no nosso blog nós temos diversos temas que tudo que a gente trata aqui no nosso canal, a gente amplia um pouco mais a informação lá no nosso blog. Tem também informações de livros, né? Que é uma série que nós temos, que é o Livros que Mudarão Sua Vida. Então é bem legal. Informação de qualidade vocês vão encontrar. Ah, tá difícil, eu não sei onde é que eu busco, não sabe? Na tela está a informação que vocês precisam. Clique eduque8.com.br. Vai lá no nosso blog que vocês vão se surpreender com a quantidade e qualidade das informações que nós dispomos para os nossos seguidores. Bom, vamos Agora falar vamos falar agora, sobre um Paulo, tema também fundamental para o mundo, né, que a gente vive e hoje, uma que é a área que tem pouca verdade. atenção, Paulo. Pessoal, esse é o futuro e tem várias discussões sobre mobilidade urbana e cidades inteligentes. O que é isso? Está claro, Paulo, que qualquer cidade do mundo está enfrentando muitos desafios. São as mudanças climáticas, são seus desafios de deslocamento, transporte público, saneamento básico, a movimentação da população, é comércio, para onde crescer, as discussões. Então, tem muita coisa importante, né? Ela é autossustentável, como é que ela faz descarte de lixo, né, na cidade, ou seja, tudo que se movimenta, né, as pessoas, mercadorias, produtos, serviços, lazer. Então, tudo isso é analisado aqui na mobilidade humana e cidades inteligentes, né? Sim. Então, os veículos elétricos, o papel que eles têm, o transporte público, como eu mencionei, como se dá o transporte, os seus diferentes tipos de transporte, o planejamento, para onde vai crescer, qual é o futuro dessas cidades, né? Porque do jeito que está hoje, todo mundo que está vendo vai concordar, não dá mais. É Não dá. enchente, é seca, alteração de temperatura pela falta de vegetação, de Sim. parques. Então, preste atenção nesse segmento. Até E porque também, Paulo, não é não só tem outro jeito, iniciativa né, cara? pública, privada também. Então, tem Sim, empresas se especializando nessa área. sim. E não tem outro jeito. É o tipo do assunto que não pode mais empurrar para o lado, deixar escanteado, porque é premente. Nós precisamos ter um olhar bem importante para essa coisa da mobilidade. Tanto a parte de iniciativa privada, que já tem várias empresas, né, que cuidam de rastreamento de frotas, de mobilidade urbana, Uhum. de transportes mais inteligentes. Então, assim, tem que haver, já há, né, melhor dizendo, uma mobilidade, uma mobilização geral de governo e iniciativa privada com o intuito de melhorar a mobilidade urbana. Isso é bem, bem significativo para os dias atuais. Muitas oportunidades. Pesquise, dê uma olhada, tem muita coisa acontecendo. Também é outro segmento, você vai se surpreender com as oportunidades e tenha visão de futuro. Imagine o que vai acontecer, a revolução que a gente deve ter nas nossas cidades. Que não é também de uma hora para outra, né, Paulo? Ninguém muda uma Não, estrutura de uma cidade de uma hora para outra. Então, não precisa de bastante será. investimento e visão de longo prazo. Ela pode estar um pouco lenta, mas Uhum. justamente isso também é uma coisa que ajuda a quem quer entrar nesse mercado, né? Porque você vai se posicionando, vai estudando, vai lendo, vai tentando se entender nesse momento que a gente vive, e numa dessa tem uma oportunidade de ouro aí que vocês estão precisando para poder alavancar a carreira, para poder arrumar o seu primeiro emprego, né? Porque oportunidade tem aos montes. Basta olhar para a direção certa. Paulo, esse é um ponto bom para a gente discutir. A parte de entretenimento e economia gig. O que é a economia gig? Tudo que que é muito desenvolvido em outros países, Paulo, em outras regiões, né?
aqueles projetos que você trabalha que tem início, meio e fim, que você trabalha sob demanda, né? A economia gig, o que a gente está usando exemplo aqui, que é o mais conhecido no Brasil, são produções de vídeo, de podcast, geralmente de redes sociais. Você é contratado para o início, meio e fim. Então, você apoia, Eventos, você né, como desenvolve carnaval, né? projetos. Exatamente. Só que esse conceito é muito maior. Então, se Sim, você tem um conhecimento, você tem uma área de especialidade, a gente tem certeza que o Brasil vai se desenvolver nessa linha, as pessoas têm esse contato. Hoje a gente entende mais como temporário, né? Mas não, vão contratar o Paulo, vão contratar o Sérgio, diretamente por um conhecimento, pelo uma facilidade que ele tem durante o período. Então, por um ano, Sérgio, eu preciso que você desenvolva a minha área de vendas. Paulo, eu quero te contratar por 2 anos para você estruturar e desenvolver o negócio, abrir como é que eu vou fazer o planejamento de gestão de franquias da minha empresa. Então, tudo isso se chama economia gig e ela tem um grande potencial. Então, de novo, Estados Unidos, a Europa, isso já existe, tem muitas pessoas que já vivem desse segmento há anos, ele é gigante, né? Se vocês procurarem, já tem estruturas, sites, redes sociais específicas para esses prestadores de serviço. Então, se você tem um interesse, se você quer ter mais flexibilidade, se você é uma pessoa com boa capacidade de realizar, construir o seu network, porque a gente está falando de rede de relacionamento aqui, né, Paulo? Essa área é muito promissora e pode trazer muitas oportunidades, né, Paulo? sim, com certeza. E Tem entretenimento, oportunidade. né, Paulo? Todo mundo acha uma coisa simples e não está enxergando a capacidade que tem o entretenimento, né, Paulo? Porque as pessoas não têm, às vezes, cara, noção da equipe, do envolvimento das pessoas por trás de um evento. Então, aqui, por exemplo, nós temos 2 grandes exemplos, né, que mobiliza muita gente. O carnaval é um, né, e o Rock in Rio, por exemplo. O Rock in Rio, ele tem são milhares de pessoas envolvidas naquele evento, assim, pessoas que estão ali permanentemente envolvidas, empresas parceiras, né, que são contratadas para determinadas funções e criações, né, criação de cenários, criação de mockups, né, que são aquelas peças gigantes de produtos, né? Então, assim, o que tem de gente envolvida nesse mercado é uma grandeza. E aí, lógico, de novo, tem que sair da caixinha, olhar, né, ter um olhar diferente para essa demanda, né, porque com certeza oportunidades existem. Ô, Paulo, imagina, né? O pessoal que está assistindo a gente, que é do interior do Brasil, sabe muito bem que tem aquelas feiras, né? Feiras, festivais que vão de cidade para o outro. E aí, às vezes, pensam que monta um palco, traz um artista, Sim, coloca um pouco de alimentação e pronto. Não, é muito é mais um grande engano, complexo. né? O transporte de É. equipamentos, toda a parte de marketing, de divulgação, de redes sociais, a parte de alimentação, de logística, o turismo, hotéis, transportes. Imagina, gente, para pensar. E o detalhe, né? Isso a gente está falando durante o evento. E o antes do evento e o A pós-evento. pré-produção que eles chamam, né? A pós-produção, pré-produção, entrar em contato com as prefeituras, com as empresas privadas, toda a parte de É um patrocínio. trabalho extenso, bem extenso. E pô, você pode ver, Paulo, nessas feiras agropecuárias, feiras de diferentes tipos, diferentes, são sempre lotadas porque é entretenimento. As pessoas Sim. precisam do lazer, precisam ter essa válvula de escape, ver se o artista se divertir, extravasar. Então, gente, pense no potencial, pense como um negócio, não é simplesmente uma festa que você vê durante 2, 3 dias, parece que não aconteceu nada antes e depois. Muito pelo contrário. Então, entretenimento é sim um segmento, está em crescimento, e como o Paulo falou, pensar fora da caixa, pensar em como agregar, conectar diferentes fornecedores, diferentes ideias para potencializar, como o Rock in Rio, The Town, Lollapalooza, esses grandes festivais que movimentam muito dinheiro, muitos empregos e muitos recursos. E também ficar atento na região, porque tem sempre uma feira de negócios acontecendo próximo à sua residência, né? A gente está falando aqui de grandes eventos, mas também tem os pequenos eventos que dão trabalho igualmente. Tem o pré, tem o pós e tem o evento em si. E Então, o Paulo, fique e ligado aí, conecta pode ter artesanato, você oportunidade. pode alimento, mas também tem artesanato, tem logística.
Nossa, imagina o potencial, né, que tem um evento desse, como você falou, Paulo, independente do tamanho, um bom ponto. Muito grande, potencial enorme. Pessoal, a gente decidiu dividir esse vídeo em duas partes. É um vídeo muito interessante, que a gente está trazendo muito conteúdo. Então, agora essa é a final da primeira parte. Então, nesse primeiro vídeo, a gente teve a ideia de trazer algumas das áreas que são novas, que trazem para você uma nova possibilidade de escolher a carreira de um jeito um pouco diferente. Ao invés de escolher por profissão, escolher por áreas, áreas que possam te interessar. Então, espero que essa primeira parte tenha ajudado. Vá, pesquise, pergunte, converse com pessoas dessas áreas, veja as oportunidades, as tendências. Então, para você que acompanhou a gente, muito obrigado. Não nos deixe de acompanhar nas redes sociais. Se inscreva no canal, que é muito importante para a gente dar continuidade para esse projeto. Compartilha para aquele amigo, aqueles seus amigos que estão em dúvida na escolha de carreira, que querem mudar, não estão gostando da sua atual escolha. Analisar com uma maneira diferente, uma cabeça diferente. Só para recapitular aqui, para trazer uma ideia geral, a gente quer falar sobre essas novas áreas. Que novas áreas são essas, Sérgio? Inteligência artificial e automação, energias renováveis e sustentabilidade, agricultura e tecnologia alimentar, mobilidade urbana e cidades inteligentes, entretenimento e criação de conteúdo, economia gig e trabalho freelancer e economia circular. Olha, gente, quantas novas possibilidades, quanto jeito diferente de olhar, quantas profissões, quantas oportunidades só nessas áreas, e existem outras áreas mais. Então, compartilhe para aquele seu amigo, dê like, que é sempre importante para a gente poder continuar o projeto, desenvolver novos conteúdos. E também não deixe de visitar o nosso blog. Dê uma olhada lá, tem muito conteúdo interessante. Você pode compartilhar os conteúdos, sugerir temas. Como é que está a sua escolha, né, agora? Quais são os seus problemas? Quais são as dificuldades? Dá um pulinho no blog ou aqui, fala com a gente, manda um direct, manda uma mensagem para a gente. Quem sabe a gente pode te ajudar. Gente, muito obrigado. Clique Eduque 8, transformando vidas através da educação. Seja protagonista da sua história. Olha lá, hein? Obrigado, até a próxima. Não deixa de perder a parte 2, hein? Parte 2. Vamos lá. Obrigado. Tchau, tchau.